E nós vamos conversar agora com Luiz Alberto Piccoli, ele que é membro do Comitê de Cuidados Primários da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Piccoli, boa tarde. Boa tarde, é um prazer conversar com vocês. E quais são as dificuldades para que sejam formados novos médicos pediatras, Dr. Piccoli? A dificuldade, em primeiro lugar, é a falta de pessoas interessadas em fazer pediatria. Eu mesmo tinha um serviço de formação de pediatras que fui obrigado a fechar há 6 anos atrás por falta de candidatos. Por que temos falta de candidatos? Porque a pediatria não está sendo bem remunerada, entendeste? O pediatra gasta muito tempo para fazer uma consulta, tem que tirar toda a roupa da criança, tem que examinar, conversar com a mãe, conversar com os avós, ou é um médico de família, de toda a família. E para fazer tudo isso, tem convênios que estão pagando em torno de R$30 por uma consulta. Eu lhe pergunto, é possível alguém fazer isto? E o tempo também, não é? Que desprende, acaba tirando outras consultas. Sim, em 1 hora um pediatra atende 2 crianças, entendeu? Então, para ganhar R$60 por 1 hora, para ter uma enfermeira, para pagar aluguel, impostos, luz, telefone, eu lhe pergunto, quem é que vai querer fazer pediatria hoje em dia? A não ser nós, os velhos, que fizemos a vida inteira pediatria. Então, principalmente, é um problema de fundo econômico. E os pediatras jovens que estão se formando e se formam pediatras, eles preferem atender em UTIs, porque as UTIs pagam muito bem, entendeste? Relativamente. Então, se um pediatra faz um plantão de 24 horas, ele vai ganhar mais do que atender durante um mês inteiro um convênio do seu consultório. Esse é o problema principal da falta de pediatras. Bom, são duas situações, né, Dr. Piccoli, em relação a este assunto. Daqui a pouco não teremos o médico pediatra, mas, por outro lado, tem a questão financeira. Como é que se ajusta a estas duas situações? A gestão financeira se ajusta pagando mais, é muito simples. No momento que os convênios, que as prefeituras resolver pagar bem um pediatra, vai haver novamente interesse em se formar pediatras, entendeu? Qual é a pessoa que vai fazer uma faculdade que é difícil, que exige tempo, exige dinheiro, uma formação, fazer depois disso uma especialização para não ter um pagamento adequado, não vai ter pediatra. Então é impossível ter pediatra se não pagarem mais. Isso é um ponto básico e fundamental. Já está havendo negociação com a FAMURS para que se aumente o pagamento, o percentual, enfim, para os médicos pediatras, para que isso não ocorra e acabe afetando a comunidade, Dr. Piccoli? Eu não sei se existe, eu acho que não existe nada nesse sentido, entendeu? Não existe certos planos de saúde que estão pensando em pagar mais para consultas de puericultura, aquelas consultas que a criança faz durante um mês, cada mês volta ao pediatra para fazer seu acompanhamento, medida, peso e tudo isso, entendeu? Mas até agora não tem nada de concreto, entendeu? A situação é preocupante, Dr. Piccoli? É bastante preocupante, porque quem está tomando o lugar do pediatra são clínicos e médicos geral comunitários, pessoas que não têm a formação num pediatra. A consequência disso são que as crianças vão ser mal atendidas, entendeu? Estão atendidas atualmente por pessoas que não têm a devida capacitação. Bom, então nós ficamos aí numa situação muito preocupante, delicada. Muito, muito delicada. Não vejo no momento nenhum movimento que procure resolver definitivamente esse problema. Eu acho bem preocupante, as prefeituras não têm, as prefeituras querem dar atendimento, mas
Os prefeitos não conseguem, com o que estão pagando, não conseguem achar pediatras. Isso é uma lei de mercado, entendeu? Quando não houver um melhor pagamento, as pessoas vão fazer outras especialidades, vão fazer outras coisas que serão melhor recompensadas. Eu vejo assim uma situação, como nós já falamos, bem complicada e bem difícil de resolver. No programa Mais Médicos, será que essa situação do programa Mais Médico não acabe... Não resolvendo nada? Não, porque não são pediatras, são médicos geral. de formação geral, são médicos que têm a formação de geral comunitária, entendeu? Uhum. E não vai resolver em nada, vai ser somente um engodo da tentativa assim, de tentar enganar a população. Um Mais Médico não é um pediatra, ele é um médico geral comunitário, ele tem uma formação específica para isso. Acho que resolve, em parte, o problema da população em geral. Que eles fazem um bom acolhimento, são médicos treinados para isso, mas que não tem como resolver os problemas de pediatria. Ok, Dr. Piccoli, obrigado pela entrevista. A gente segue aí acompanhando as informações em relação a esta situação que, de certa forma, é preocupante. A Sociedade de Pediatria agradece a oportunidade de dar esse esclarecimento. Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Luiz Alberto Piccoli, ele que é membro do Comitê de Cuidados Primários na Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, e fica este assunto bastante delicado. A baixa remuneração tem afugentado médicos da pediatria, médicos pediatras. Levantamento realizado pela FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, no ano passado, mas divulgado nesta semana, traça um diagnóstico da situação no Estado. De um total de 80 questionários que foram respondidos pelos gestores em saúde dos municípios, 95% apontaram dificuldades na contratação de especialistas. Imagina só o que isso pode estar vindo pela frente. Certamente irá prejudicar muito a comunidade, aquela que depende dos médicos que são do município. Então foi o que explicou agora há pouco o Dr. Luiz Alberto Piccoli. Escassez de especialista é apontada pela FAMURS, mas isto não significa de um modo geral. Somente nos municípios, no atendimento à comunidade pelo SUS. Pelo SUS são contratados pelos municípios, mas aqueles de planos de saúde têm a garantia. Isso não significa que o médico pediatra está acabando no Brasil ou no Rio Grande do Sul. Não é isso. São aqueles que são contratados pelos municípios e que a remuneração está baixa, por isso que esses médicos pediatras estão deixando de atender nos municípios, contratados pelos municípios para atenderem aqueles que têm os planos de saúde. É uma situação delicada e preocupante e que nós estaremos acompanhando aqui na Rádio ABC.